Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passa Mal, a galera gabaritada, no amadorismo. Informar aqui, agradecer a presença aí do Diego, né? O Mister Boto está Opa, presente aí. E também pedir para vocês acessarem nossas redes sociais, né? O Instagram, o nosso YouTube, né? Inscreva-se, ative o sininho, acompanhe nossos podcasts, o Spotify, o Amazon Music e o Google Podcast. E também informar que esse vídeo que vai ser analisado agora, ele vai contém spoilers. Então se você não gosta de spoilers, evite, certo? E o filme a ser analisado essa semana é Cães de Aluguel, o filme de 1992. O primeiro filme dirigido e roteirizado por Quentin Tarantino. E diga lá, Diego, qual é a sinopse de Cães de Aluguel? Cães de Aluguel, né, gente? É aquele filme, né, que o mafioso chega lá, que é o Joey, e vai reunir uns cães, né? Uns cães que, no caso, são um bando de desconhecidos que vão vão planejar um assalto ao banco. Só que o assalto ao banco não dá muito certo, né? E aí a gente vai ver o que acontece nos eventos após esse assalto não tão bem sucedido, com muito flashback e cenas tarantinescas, né? Nosso menino Mr. Davi, né? Ou como a gente apelidou carinhosamente como Mr. Tilt, vai dar a nossa a nossa impressão dele, a consideração de análise de Cães de Aluguel. Cães de Aluguel, filme de 92, né? Quentin Tarantino. O começo de uma história, na verdade, né? Eu acho muito interessante não só a questão do filme, né? Que a gente, desde o primeiro filme, a gente já vê que os elementos no qual o Tarantino ele é conhecido, eles já são apresentados desde o primeiro filme, que é conversas de bar, trivias sobre cultura popular, músicas dos anos 70, 80, músicas assim que chamam muita atenção, um grande arcabouço, um grande caleidoscópio de referências, né, de filmes relacionados com isso, desde por exemplo, o Mexican Standoff, né, o impasse mexicano, que é quando tem três pessoas estão apontando a arma e fica aquela situação de quem vai atirar primeiro, quem é que vai sobreviver ao tiroteio. Isso é apresentado logo assim, logo não, né? Posteriormente, no próximo ao final do filme, sobre a questão do Mr. White, o Joe e o filho dele, né? O Eddie. Então isso aí é uma referência, por exemplo, o Bom, Mal e o Feio, né? No caso nós somos apresentados o Mexican Standoff, né? O impasse mexicano. Essa questão da cultura popular que é apresentada, né? As trivias, as conversas de bar, a gente apresenta isso nos primeiros minutos do filme, né? No qual o próprio Tarantino, que também está atuando nesse filme, né? Ele é o Mr. Brown. Ele fala a respeito da Madonna, sobre o que é para ele o significado da música Like a Virgin. E outro aspecto que é mostrado também, outros dois aspectos, é a questão das músicas, né? Ele sempre coloca referências dos gostos populares e dos próprios gostos do Tarantino, que é apresentado no filme. E, fora isso, é apresentado um elemento que é muito mostrado nos filmes do Tarantino, que é aquele momento de calmaria antes da tempestade. Aquela tempestade violenta e que chove sangue, muitas vezes até visceral. Porque muitos dos filmes do Tarantino é exatamente isso que é apresentado, uma visceralidade, uma violência, uma explosão, né, de sangue correndo por todos os lados. Mas falando dessa obra em específico, né, Cães de Aluguel, o que é que a gente apresenta? A gente é apresentado a um chefe, né, como você mesmo falou, sinopse, né, um chefe que ele reúne 6 criminosos, né, o Mr. White, o Mr. Brown, Mr. Pink, Mr. Blonde, Mr. Orange e Mr. Mr. Blue. Blue, né? E aí o que acontece? Eles vão assaltar, vão pegar diamantes, se eu não me engano. Só que acontece alguma coisa, dá errado, há um tiroteio e há uma suspeita de que há um infiltrado, né? Há um Ah, não, tem o X9, né? infiltrado, né? Não, inicialmente a gente é apresentado que talvez tenha. Conforme o filme vai passando, a gente acaba descobrindo quem é, né?
que no caso é o Mister Orange, né, que é o Tim Ruth. E Uma hora de filme, viu? E 1 hora de filme, pois é, mas leva muito tempo exatamente pra gente poder ser introduzido ao personagem. E, de certa forma, isso é uma característica do Tarantino também, dele demorar, ele se alongar, ele ter essas conversas. Por quê? Porque isso, de certa forma, cria profundidade ao personagem. Pessoas, muitas vezes, elas não são diretas, elas são prolixas. E elas trazem esses elementos que tangeiam sobre cultura popular, sobre seus gostos musicais, sobre coisas do seu dia a dia. E isso é apresentado durante o filme do Quentin Tarantino. Embora você possa perceber pelo filme que ele é um filme até de sua época, certo? Em questão assim, não só vamos dizer assim, qualidade visual, mas você vê por algumas tomadas de decisões que eu acho que talvez não fossem utilizadas nessa realidade, né? A gente é apresentado mesmo um filme com orçamento reduzido, que realmente ele foi um filme com orçamento reduzido, a gente é apresentado um grande filme, que embora tenha poucos planos de fundo, né? Boa parte do filme se passa no casarão, no armazém abandonado, no qual o grupo dos bandidos vai se reunir. Ele consegue embalar tudo isso com uma história que consegue te prender. Se não do início ao fim, pelo menos boa parte da trama. E um aspecto muito interessante também que eu acho, a respeito dos bastidores, um ator específico, o Quentin Tarantino escreveu para que esse filme fosse feito, que era o Mr. White, que era o Harvey Keitel, né? Não, no caso, ele chamou o Harvey Keitel para ser ele queria que ele fosse o ator, só que era muito caro para pagar pro Harvey Keitel, certo? E o que aconteceu? Ele mandou o roteiro pro Harvey Keitel, ele gostou tanto que ele cedeu os direitos como ator e ele resolveu trabalhar como produtor. Então, assim, eu gostei do seu filme, eu não vou cobrar meu cachê como ator e eu vou bancar como produtor. Então, graças ao Harvey Keitel, né, esse filme que é o Cães de Aluguel, ele ajudou a ser produzido. Então, de certa forma, ele foi uma peça-chave extremamente importante para o que viria a ser esse estilo tarantinesco, né? Eu acho interessante essa questão vamos dizer assim, dos nomes, né? Os codinomes, né? Através das cores, do qual um não pode saber a história do outro. Inclusive, há um outro filme que traz um pouco esse elemento, que é o Baby Driver. O Baby Driver, ele traz esses elementos de pessoas, né? Que têm o seu codinome que você não pode saber quem é quem. Então, assim, eu acho bem interessante que ele é um filme que ele pega a referência de filmes antigos, ele é uma referência para alguns filmes um pouco mais atuais, vamos dizer assim, certo? Eu achei que tu ia comparar com Os Oito Odiados. Não, é porque o Oito Odiados vamos dizer assim, diferente do Oito Odiados, que realmente sim, ele meio que se autoplageia, vamos dizer assim, alguns elementos. Só que diferente de Oito Odiados, eu acho que o Cães de Aluguel, ele consegue trazer o roteiro bem embasado e consegue te prender bastante sobre vários dos elementos. Oito Odiados, ele não conseguiu me prender, eu achei extremamente lento. Oito Odiados, em especial, é um filme que eu não gostei do Tarantino. Acho que ele foi muito prolixo, acho que ele enrolou muito, diferente de Cães de Aluguel, que com menos orçamento, através do roteiro, ele conseguiu prender muito mais. E a respeito assim do filme, né, para poder encerrar esse aspecto da minha análise, eu acho que ele é um filme que ele consegue trazer uma ação interessante, embora não seja tanto um filme de ação, ele contém elementos de ação, mas o principal é o roteiro. Se durante, vamos dizer assim, os 30, 40 minutos do filme, você consegue ficar assim maravilhado pelo roteiro, com certeza você vai achar satisfatório. Se durante os 40 primeiros minutos você não gostou, não conseguiu te prender, possivelmente esse filme você não vai gostar. E tudo bem, né? Enfim, gostos são subjetivos, mas de uma certa forma, eu digo que Cães de Aluguel é um filme muito bom, é uma referência muito boa, e minha nota para esse filme ele é 9,5. Eu digo que ele não recebe o 10 exatamente por aquela questão de ele contém algumas falhazinhas. O próprio Mexican Standoff, ele é muito rápido, ele é difícil essa percepção, né? Essa questão dos tiros, de quem atirou primeiro, como foi esse aspecto e algumas próprias limitações.
que o filme apresentava, talvez até do próprio orçamento, né? E de algumas informações que não foram colocadas no filme, como por exemplo essa questão do Mister Blue, que possivelmente ele foi torturado, a gente especulou que ele foi torturado e morto. Mister Brown, que ele levou um tiro, né, durante a perseguição. A gente não é apresentado ao assalto das joias em si, a gente só é apresentado ao antes e o depois, certo? Então, acho que vários desses atores também são excelentes no papel, e entre eles o próprio... só pegar aqui o nome, o Michael Madsen, né? Que ele é o Vic Vega, o irmão do Vincent Vega, né? Que é um outro ator que veio no filme depois, que é o Pulp Fiction. No caso, o Vic Vega, né? Ele é o Mr. Blonde, se eu não me engano. Ele é um ator, vamos dizer assim, ele já tinha feito alguns filmes antes, mas ele só começou a catapultar o sucesso, que é assim, na década de 90, ele começou a fazer mais filmes exatamente com Cães de Aluguel. O Tim Ruth, se eu não me engano, ele já fez algumas obras, mas através de Cães de Aluguel também que ele começou a crescer mais, ficar mais famoso enquanto ator, certo? Informei já a nota anteriormente, né, que pra mim esse filme é um 9,5, e as palavras são cores, heist, né? De certa forma é um filme de heist, né? Um filme de roubo. E a terceira palavra, eu diria, Harvey Keitel. Eu acho que muito do que o filme é e do qual ele é apresentado, seja por sua atuação dentro do filme, seja pela sua atuação nos bastidores, ele influenciou bastante, ele ainda influencia. Boa parte do que o Tarantino ele cresceu, acredito que ele se deve ao fato do Harvey Keitel ter acreditado, né, no potencial dele, no potencial do roteiro, e que deu muito certo. Tanto certo que o próprio Harvey Keitel ele aparece em Pulp Fiction também, né? Como o Mr. Clean, né? É o cara, o limpador, né? O cara que faz a limpeza, o cara que resolve as coisas, né? Deixa tudo claro, tudo resolvido, né? E resolve, né? E resolve, exatamente. Eu achei que tu ia falar alguma coisa com o início de um sonho e deu tudo certo, né? Deu tudo certo, é. Ou não, né? Ou não, né? Muita gente pra não. Ele, pra muita gente não. Pra ele, eu acho que deu certo. Depois ele não foi muito mais vezes chamado. Eu acho que em algum momento deu certo. Né? Tá aí. Importante é dar certo Davi, pra alguém. Mas sempre dá pra alguém, né? Sempre dão, né? Uhum. Mas vem cá, Davi, antes de fazer as tuas perguntas, Tá certo. queria saber, já que tu deu 9,5, né? Uhum. Quanto tu deu pra Pulp Fiction? Que a gente já fez. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que eu tinha dado 10. Mas eu dei 10 pelo fato da importância. Não só porque assim, não foi um filme de origem, mas foi através do Pulp Fiction que ele criou um marco daquele que é um filme que é uma inspiração dos anos 90. Se você falar talvez uns top 10 filmes dos anos 90, Pulp Fiction vai estar lá pelas várias referências e também da própria catapultação. Assim, o Cães de Aluguel é um bom roteiro, mas o Tarantino ele ainda não estava conseguindo tanto dinheiro para esses filmes dele, né? Depois de Pulp Fiction, a carreira dele subiu a um tal nível que ele poderia fazer qualquer filme que ele quisesse, e ele inclusive esperou 10 anos para fazer o quarto filme dele, né? Pulp Fiction é o terceiro filme. O quarto filme foi Kill Bill. Ele levou 10 anos, porque ele queria a Uma Thurman para fazer o papel. E com os 3 filmes que ele fez, ele virou a categoria de cult de que ele pode esperar o tanto que ele quiser, que a produtora tava lá só, na hora que você quiser fazer, me avisa que a gente patrocina. Aí. Mas a pergunta que eu ia fazer mesmo era o que tu, assim, já que tu deu 10 pra Fiction e 9,5 pra coisa, e aí, qual é o teu top 3 aí baseado, onde é que fica aí no top 10 do Tarantino aí, quais o Cães de Aluguel pra você? Pois é, ele ficaria praticamente menos, empatado no top 3 com Pulp Fiction. Talvez ele ficasse no top 4, vamos dizer assim.
O Cães de Aluguel. Pulp Fiction um pouquinho melhor, né? É um pouquinho melhor, assim, por muito pouco. Praticamente empatados. A margem de erro ali de 0,5. E 0, qualquer coisa aí. É. Entendi. E vem cá, Davi. Qual dos... Você que é um gangueiro, né, nato aí, com certeza, né? Das gangues aí. E aí, qual dos membros você mais se identifica dos Misters aí? Ah! Eu acho que seria o Mr. Brown, porque é o cara que se ferrou logo no início, né? Eu acho que eu não tenho muita vocação pra esse lado aí do heist, não, viu? Eu acho que ia me ferrar legal. Ia ficar cego e ia bater no primeiro poste. Oh, exatamente. Aí é uma boa análise aí de passar mal, né? É. Mas e aí? A outra pergunta é: quem você acha que poderia ser um ator digno para substituir Harvey Keitel? Pronto. No lugar do Mr. White. Sabe que é um ator, pela atuação que eu tava vendo dele, os trejeitos, um ator que eu olhei, eu pensei, caramba, ele encaixar perfeitamente com a proposta que estava sendo mostrada. Era o Robert De Niro. Ele era muito jovem naquela época, né, pra fazer o Harvey Keitel. É, mas assim, talvez, né, teria que ver, talvez assim, às vezes o pessoal botar algumas maquiagens, né, pra envelhecer mais, mas eu acho que o trejeito que o Harvey Keitel tava mostrando, ele era muito daquele estilo dos gangsters, né, dos mafiosos, e que é um estilo do qual o Robert De Niro ele mostra muito, né. É assim, esse filme é de 92, se eu não me engano, Toro Indomável, ele veio antes, né, se eu não estiver enganado. Se ele, no caso, tiver vindo antes, acredito que ele já possa fazer. Já fizeram aquelas maquiagens para ele ficar mais velho, né? Então, acredito que ele poderia fazer esse papel do Mr. White. Aí. Are you listening to me? Desculpa, eu não ouvi direito. Aí só troca pelo Robert De Niro. Do you speak with me? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Taxi Drive. Naquele estilão. Marco, né? Sim. Mas, diga lá, Diego, pra você, qual a sua análise a respeito de Cães de Aluguel? Cães de Aluguel, né? Esse filme aí de 92, do Tarantino aí, né? Uhum. Que não tinha nem... Que é o primeiro que ele roteiriza e dirige, né? Sim. Mal sabíamos que o quanto de lixo Pup, né? Pup é lixo, né? Lixo ele ia produzir mais na frente, né? É barato, né? Pup, ele não é que ele é lixo, ele é barato. Assim. É uma coisa, né? Lixosa, né? Não é só barata, né? É um passa-mal, é uma coisa meio passa-mal. E o Tarantino se especializou nisso de uma maneira, né? Sim. Formidável, né? Uhum. Para uns, né? Gênio, né? Para outros, rei do lixão, né? Mas aí né? Fica aí para quem escutar, né? A sua opinião, né? E ele começou essa grande história, né, com Cães de Aluguel, criando um roteiro extremamente bem pensado, né? Eu acho genial mesmo essa coisa de você fazer um filme de roubo onde você não mostra o roubo. Isso pra mim é algo extremamente bem pensado, né? Não tem como você olhar para isso como a forma que é contada a história, né? O que é mais interessante é o que acontece depois desse roubo meio fracassado, né? E um pouco antes desse roubo, desse subplot desses personagens, desses cães, né? Que estão aí que foram fazer esse roubo. Eu acho muito interessante, assim, eu queria eu com certeza queria ter visto mais do Vic Vega, eu queria ter visto muito mais do
do Mr. Pink, né? E do Mr. Blue e do Mr. Brown, né? Mas o foco não era eles, né? O foco era o Mr. White e o Mr. Orange, né? Sim. Eles eram com certeza os protagonistas dessa narrativa, né? Realmente é bastante convincente, né? O filme tem também entre os pontos altos, né? A forma violenta, né? Foi a primeira vez que o Tarantino mostrou uma tortura assim bastante frívola, né? Com o Vicky Vega e o policial, né? Eu acho essa cena bastante impactante, né? E mais impactante ainda é a virada, né? Que foi tendo lá pra uma hora do filme que a gente descobre finalmente quem é o traíra, né? Quem é o X9, né? Uhum. Então, eu acho bastante bem pensado esse filme, assim, um conceito. Mas vamos lá, né? O filme, até chegar nessa uma hora, é chato pra boneco, viu? É muito chato, putz grila. Não tem como você ficar assim, ouvindo aquele blá 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 daquela. Assim, a gente falou, né, um pouco antes, né, em outras versões, que essa coisa do Tarantino de querer falar coisa nova, né? Falar diálogos do dia a dia, né? Diálogos sem sentido, né? Eu acho bacana, eu acho que agrega, né, no universo, pessoas estarem falando coisas sem ser necessariamente relacionadas ao plot, falando trivialidades e tal. Mas muito chato essa parte dessa coisa deles falando da Madonna. É muito chato. O fã, ele vai abrir a boca, o fã do Tarantino vai chegar e falar: isso aqui é genialidade, isso aqui é o personagem sendo construído na sua cara. Mas, cara, é muito chato. É um filme, é pra ser resumido, é pra ser bem elaborado, é pra ser uma coisa que também dá pra inserir um diálogo trivial, mas não ficar o tempo todo, sabe, ficar naquela extinção de linguiça. É muito chato. E o violino, Diego? E o violino? O menor violino do mundo. Nossa, muito chato. Assim, tem seu charme, né? Uhum. Como também teve no Pulp Fiction, naquela cena do Vincent conversando com o Julius, né? Sobre hambúrguer, né? Sobre como é que chama o Big Mac lá na França, né? O queijo. É interessante, mas não deixe de ser chato. Não deixe de ser chato. E não que isso acontece o filme todo, né? Mas no decorrer do filme fica meio enrolando do que vai acontecer. Até porque tem a questão dos flashbacks, né? De muita coisa que assim que não é tão interessante assim no decorrer da história. Mas assim, é detalhes, né? Detalhes que tornam o filme assim agradável, né? Ou não tão agradável, né? Hoje em dia a gente vai assistir em 2022 é muito chato, assim, é muita coisa assim que fica assim meio solta assim, tal. Mas assim, se você aguenta, né, a primeira hora do filme, você vai ter uma boa virada, uma boa conclusão dos eventos. Eu acho que nesse sentido o Cães de Aluguel é muito, muito melhor que Pulp Fiction. Apesar de eu achar Pulp Fiction um filme mais interessante, mais gostável, né, do que Cães de Aluguel, porque ele começa a história e conclui sem deixar muitas pontas soltas, né? O roteiro bem fechado, bem intricado, personagens bem construídos, né, na medida do possível, né? Diferente de Pulp Fiction, que eu acho que fica muita coisa solta, assim, porque são muitos personagens também. Mas é isso. Eu acho o Cães de Aluguel um bom começo assim pro Tarantino. Eu acho que ele deixou sua marca, né, com algumas referências. Eu acho que nessa época ele nem fez tantas referências assim, né? Apesar que você sente um poderoso chefão ali, um cheirinho de, né, como é que tu falou? O Mexican bom, mal, Standoff, né? O bom, o mal e o feio, né? O bom, mal e feio, que é um clássico, né? Então, assim, eu acho que ele soube utilizar as coisas sem ficar aquela coisa propagandista que ficou mais pra frente, né? De botar
referências muito, né, exageradas, né, dancinhas, momentos assim do cinema, né. Eu acho que ali era o Tarantino na joia bruta ali, mas que ele foi se lapidando de uma maneira que ficou bom em alguns aspectos, mas ficou exagerado em outros, né? Então ali tem coisas boas, mas enfim, né? E é isso, eu acho que é um filme que hoje em dia dá pra você que é cinéfilo, né? Dá pra assistir, né? Dá pra curtir o filme e tudo mais, né? Mas eu acho que hoje em dia não é um filme assim tão interessante, tão impactante. É impactante a virada, né? Então por isso que eu acho que uma das palavras, né? Eu acho que ele é bastante tem essa virada, né, esse twist, né? Não chega a ser um twist, né? Mas dá como é que o pessoal fala, né? É um gancho, né? Não chega a ser um gancho, né? É Cliffhanger, algo, coisa assim. é uma virada de plot, né? É um momento Twist. que mas não chega a ser uma virada de plot, né? Uma grande sacada, né? Um grande momento assim. E também não, eu acho que é um filme chato para hoje em dia, apesar de ser, né, um filme bastante cultuado, né? E acho que não tem como dizer, né? Virou um filme cultzinho, né? É um filme cultzinho, não tem pra onde fugir, mas é um filme cultzinho que tem seu valor, né? Tem o seu valor ali na sua época, né? O Zeitgeist, como o pessoal fala, né? O espírito do seu tempo. E fez, né? Fez o Tarantino aí criar esse Frankenstein de referências que a gente foi ver depois, né? Sim, sim. E é isso, eu vou dar uma nota 7. Eu não sei quanto foi que eu dei pra Pulp Fiction, mas eu acho que, apesar de eu achar ele ser um filme mais completo, eu acho o Pulp Fiction superior em termos de atuação. Outra coisa que eu não acho tão interessante é a atuação desse filme. Eu acho que os personagens meio fizeram assim não estavam no automático, né? Mesmo tendo um roteiro bastante bem feito. E eu acho que o que brilhou mesmo foi o roteiro que é bastante bem pensado, né? E é isso, eu dou um 7, acho que ele é um filme, talvez não estaria no grande hall aí dos meus preferidos do Tarantino, mas tá lá, né? É um bom filme, veja se você quiser, né? Sim. E Diego, trazendo as perguntas para você, certo? A primeira pergunta dos membros da gangue, certo? Os Mr. Six, né? Mr. Six Colors, vamos dizer assim. Das cores, né? Qual deles você se identificaria? Qual deles você acha que você seria? Olha, eu vou no meu sentimento, né? No meu sentimento de que, né? Assim, pensando no ator, né? Como eu sendo esse ator naquele momento, né? Certo. Então, com certeza, eu seria o Mr. Blue, que entrou praticamente mudo e saiu calado, né? Certo. É o tipo de papel, com certeza eu me influenciaria estando com um indivíduo que só falou ali no... Opa, tô aqui no café da manhã. Aí nunca mais aparece. Só vim pelo lanchinho, foi? Só tô aqui pelo Só vim pelo lanchinho, só tô aqui pelo lanchinho, pelo cachê. Paguei minhas falas ali no comecinho e acabou. Não quero mais saber. Inclusive, né, agora eu já nem vou mais participar. Eu tô aqui, já tô saindo fora. E é isso. E eu não vou nem dar a segunda pergunta para você, Davi, que com certeza você sabe que a minha resposta para todo ator, só tem um ator que pode apresentar qualquer outro ator no lugar. Qual é o Mr. Nicolas White? Cage. Nicolas Cage? Nicolas Cage, não tem como. Nicolas mas Cage. Ele era novo também para fazer o. Mas o Nicolas Cage ele tem um sentimento, né? Ele carrega um momento, né? Ele é o Zeitgeist em pessoa, é isso que você está dizendo? Ele é o espírito de sua época, é o espírito ambulante de sua época, e sua época é todo o tempo. É todo o tempo.
E todo dia. Todo dia, é muito importante. They're the Reservoir Dogs. Pronto, então assim, para nível de informação, certo? A nota final do Cães de Aluguel ficou como 8,2. É uma nota boa, né, pro primeiro filme do Tarantino. Até demais. Então, assim, agradecer a presença do Diego, né? Reforçando para vocês que nos acompanham aqui, assistindo, né? Acompanhar nossos conteúdos, né? O Instagram, aqui o canal do YouTube, né? Inscreva-se, ative o sininho, né? Acompanhe nosso canal. Acompanhe também os podcasts, né? Spotify, o Google Podcast e o Amazon Music. E, Diego, para quem teve a pachorra de assistir esse vídeo até o final, qual é a palavra que a galera tem que escrever? Eu acho que a palavra aqui, né? Mr. Dog, né? Mr. Dog? Acho que fica, né? Hashtag Mr. Dog. Eu acho que quem é o seu cachorro, né? Acho que quem é o seu cachorro fica... O senhor cachorro, né? Acho que ficaria mais interessante. Eu penso que seria o hashtag quem soltou os cachorros, né? O Let the Dogs Out. Exatamente. Hashtag quem largou os cachorros. Porque quem largou ali... os cachorros. Matou não, porque matou acho que foi uma palavra muito forte, né? Porque nem todos foram mortos, né? Mas tem que ver quem que largou. Morreram. Nem todos, né? O Mr. T foi o único. Sabe por quê? Porque ele é um profissional. É o único, né, que tem uma mente, né? Uma mente profissional. Exatamente. Mas ali, obviamente, aqueles cachorros foram largados. Aqueles cães de aluguel ali estão largados, né? Então quem foi que soltou os cachorros ali? Porque não tava treinado. Tava treinado pra isso. Aí. Mas... Por enquanto fica isso aí. Beleza. Então, vamos lá. Valeu aí, pessoal. E falou. Falou.